E a gente vai falar agora do Luiz Fux, que andou falando não faz muito tempo que o STF era muito respeitado pelos brasileiros, que os brasileiros consideravam muito o STF, tinham muito respeito pelo STF, mas o Centro da Indústria do Comércio e de Serviços de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cancelou uma palestra com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Vários empresários que patrocinam a entidade fizeram pressão pelo cancelamento. Houve várias ameaças de boicote ao evento se a participação do magistrado fosse confirmada. Uma palestra de Luiz Fux na OAB da Cidade Gaúcha também foi descartada. Na sexta, em breve comunicado, o STF alegou que os eventos foram cancelados por falta de segurança. Ana, e aí, quem está certo nessa história? O Fux? Nós temos realmente muito respeito pelo STF? Olha, Lacombe, pelo STF nós temos respeito, o que nós não temos mais respeito é por essa composição aí do STF. Inclusive, nossas críticas e a maneira como somos incisivos nas críticas e mostrando o que esses ministros andam fazendo com a nossa Constituição e com o Brasil, é porque nós precisamos proteger o STF desses ministros, dessa composição do STF. Porque nós sabemos que uma Suprema Corte ela é importante, né, na cadeia aí, de uma democracia saudável, de uma república saudável, mas não com essa composição que nós temos. E os ungidos da nossa Suprema Corte, eles devem odiar mesmo, né, as redes sociais, o povo com o celular na mão, conversando, comentando, olha o que o Fux fez, olha o que o Barroso falou, olha o que o Alexandre de Moraes decretou. Eles devem odiar isso, porque agora existe, pelo menos, se não existe ainda constitucionalmente, porque o Rodrigo Pacheco resolveu sentar em cima da Constituição e não obedecer o que a Constituição diz sobre ministros que adoram ilegalidades, pelo menos nós temos a accountability do povo. O povo cobrando, o povo dizendo, não está escrito isso na nossa Constituição, o senhor está agindo de forma política, o senhor não é político, o senhor é um juiz, o senhor não pode entrar na seara ativista, na seara militante. Ora, pois então aposentem as togas, né, e concorram a cargos eletivos para o Senado se eles querem inventar leis, se eles querem inventar legislações, se eles querem agir de forma política. E o ministro Fux dizendo, né, que não houve segurança é, no mínimo, estranho, porque nós pagamos milhões de reais para as seguranças dos iluministros, para os vinhos caros portugueses, para as lagostas, para os jatinhos particulares, para lá e para cá. Como não há segurança? Né? O que há, na verdade, é o povo que resolveu gostar de política, resolveu gostar de entender o que acontece no judiciário, no legislativo, no executivo, sabe o nome de comissões, sabe o nome das leis, o PL 2630, aquele das fake news, né, da censura, da mordaça, o que o relator é o comunista Orlando Silva. O brasileiro se apaixonou por política, Lacombe, não tem jeito, e isso está abalando as estruturas das Torres de Marfim lá em Brasília. Qual é a chance, então, desse recado que veio lá de Bento Gonçalves chegar ao Fux e aos juízes do STF para que eles entendam que há algo errado e as pessoas estão percebendo? Lacombe, foi para mim ou foi para o Fiuza? Eu não ouvi o nome. Fiuza, daqui a pouquinho acho que você gerou um vídeo, a gente está baixando o seu vídeo para você falar sobre o seu vídeo. Tá bom. Vai lá, Fiuza. É comigo agora? Tá. Isso. Lacombe, o que o Supremo está fazendo, o que esses ministros do Supremo estão fazendo, é transformar o STF numa caricatura. E não é porque eu quero, não é porque nesse momento é o Bolsonaro, isso tudo vai passar. Esses mandatos desses ministros, eles são longos. E eles foram longe demais. A sociedade vê que eles foram longe demais. O próprio Fux, por exemplo, foi visto aí recentemente tentando criar uma crise institucional de um jeito ali... eu não sei o que foi aquilo, parece, né, uma cena
de um ator canastrão, está cancelada unilateralmente a reunião entre os três poderes. Não sei se vocês lembram disso. Isso aconteceu aí no ano passado. São sucessivas tentativas de abrir fogo contra o presidente da República, né? São ministros que fazem declarações do tipo: o governo é um desgoverno. Olha, isso nem em debate de Grêmio Estudantil. Debate de Grêmio Estudantil, você vai falar assim, não, é um desgoverno. Aí alguém vai falar, peraí, companheiro, questão de ordem. Desgoverno fundamenta. Agora, vindo de ministros, nesse caso foi a Carmen Lúcia, né? Ela, numa live dessa, disse, não, existe no Brasil um desgoverno, assim, uma tranquilidade, com uma falta de compostura, uma despreocupação com a autoridade da qual ela está investida. A sociedade percebe isso. A sociedade vê essa falta de compostura, eles acham talvez que não, que a sociedade são os imbecis, né? São os imbecis, porque se você diz que a internet deu voz aos imbecis, a internet é um eufemismo, né? As redes sociais, a internet é o espaço digital da opinião pública. É onde a opinião pública se dá. Então, eles estão achando mesmo, talvez, que não há o discernimento, só que há. Assim, há um desgoverno. Aí depois vem o outro e diz, não, o STF é o editor da nação, esse foi o Toffoli. Aí o STF é o poder moderador. Aí vem com uma tese de semipresidencialismo. Ou seja, são provocações constantes ao outro poder de uma maneira grosseira. Eu volto a dizer, não tenho nenhum prazer em constatar isso. Eu espero que as instituições voltem a se fortalecer através de seus integrantes, que é a única maneira, é o indivíduo, né? Mas, nesse momento, não. O STF se presta a isso. O próprio ministro Fux, presidente Fux, é autor de várias dessas, né? Recentemente teve um momento em que ele faz um elogio ao Alexandre de Moraes. Assim, isso virou quase que um jogral ali entre eles, um trabalho brilhante, eles discursam sobre tudo, e aí o ministro Fachin puxava um aplauso, um negócio constrangedor, senhores, constrangedor. E a sociedade percebe essa desvalorização da corte pelos seus integrantes. Falam sobre tudo, opinam sobre tudo, provocam o tempo inteiro, falam em semipresidencialismo, tentando criar uma crise institucional, e o Fux, como falei, em determinado momento, está cancelada unilateralmente a reunião entre os três poderes. Nossa, isso seria uma manchete de uma crise institucional. Só que era uma frase, né? E aí, por quê? Claro, aconteceu isso em Bento Gonçalves, eu acho que é um sinal, mas a gente já viu nas ruas, né? Essa população que vai frequentemente às ruas preocupada com segurança eleitoral, liberdade, cidadania, tudo isso que ela acha que o Supremo não está cuidando bem, isso está já estampado, são multidões caudalosas nas ruas. E o Supremo fica tentando tratar isso como atos antidemocráticos. Eu volto a dizer, é grosseiro, é uma ação grosseira, não é sutil. Não tem como, Lacombe, esse desequilíbrio, né, essa puxada da instituição para a caricatura, não tem como isso não ser notado. Não adianta uma meia dúzia de manchetes do consórcio dizer, não, eles são ótimos, eles são os caçadores, os justiceiros contra o bolsonarismo. Isso aí, talvez, não sei, talvez por um tempo ainda tenha, né, aqueles que vão fingir que acham que é isso, só que daqui a pouco isso se desfaz, isso não tem consistência,
E aí é claro que essa instituição vai ter que ser revigorada, ou com uma mudança de posição, ou com os membros que vão suceder esses membros. É demorado. Mas, evidentemente, que esses atos caricatos de hoje, que são caricatos, não é porque eu quero, não. Eu lamento. Eles são, acabei de explicar, eles são caricatos, e quem não perdeu o discernimento e o juízo sabe que são caricatos. A maioria sabe que são. Por isso que o STF é impopular. Não é golpismo, não é nada. É porque a população está preocupada com essa conduta. A sociedade sabe que essa conduta não está ok, não está de acordo com a compostura que deveria ter, e não adianta. Esta revisão vai ser feita, não sei se o parlamento, né, ou os próprios integrantes, isso aqui não é nenhum discurso contra esses integrantes. Eu estou procurando retratar o que eles estão fazendo hoje. Talvez eles corrijam suas condutas também. Para mim está ótimo, né? Quem tiver cometido delitos tem que pagar. Quem não tiver cometido, precisar de uma correção de rumo, que corrija. Mas não tenha dúvida de que esta caricatura que virou o Supremo hoje, ela não tem futuro. Constantino, você. Bom, primeira coisa, a nossa audiência é muito qualificada, eu não deveria precisar fazer essa ressalva óbvia. Mas vamos lá, né? Anyway, vai saber, né, o que essa turma pode fazer. Nenhum ato de violência ou de agressão física contra nenhum desses ministros é justificável e desejável ou defensável. Então a segurança deles é uma preocupação legítima, como de qualquer autoridade, e assim deve ser. Agora, não é disso que se trata, né? A gente sabe que eles não querem mesmo e não suportariam, é uma vaia, né? Xingamentos, e até aí, meus caros, a liberdade de expressão deveria preservar esse direito ao povo, sim. Eles vivem numa bolha, né? Eles são uma patota numa bolha. E a coisa mais próxima que a gente pode pensar, Lacombe, para analogia aqui, são as cortes antigas da aristocracia, da nobreza e dos reis, né? Eles se cercam de bajuladores. Quem gosta, e deveria gostar, né, das obras de Shakespeare, por exemplo, sabe que o bobo da corte tem um papel muito importante a fazer. Muitas vezes o coro, né, é alertar justamente aquilo que a patota, cercada apenas de bajuladores que corrompem, né, não deixam chegar aos ouvidos dessa aristocracia, dessa nobreza. A vaia a vaia pode salvar, já que a apoteose corrompe, né, como diria Nelson Rodrigues. Então, essa turma não quer ouvir vaia, porque eles querem se fechar cada vez mais nessa bolha. Imagina, né, se o Alexandre de Moraes assiste os Pingos nos Is com a Ana Paula e o Fiuza. Claro que não, né? Então, eles estão querendo se cercar apenas daqueles que ficam incensando esse trabalho abjeto que eles têm feito. Eles devem ler o editorial do Estadão e falar: nossa, viu como nós estamos fazendo aquilo que deve ser feito para salvar a democracia do Brasil. Eles não estão mais suportando as vaias, né? E é disso que se trata. Eu faria também uma pergunta de quanto, já que a gente falou que eles são palestrantes, mas era meio metaforicamente, né? Quanto que cobraria, né, o Fux? Eu escutei falar em 50 mil reais, é isso mesmo? Quer dizer, pô, esse pessoal realmente não satisfeito com os mega salários, com os vinhos e lagostas que a gente paga para eles, eles ainda vão lá, de fato, cobrar caro pelas palestras. Agora, para efeito de comparação e finalizar o meu comentário, Lacombe, eu acho que a gente podia mostrar o vídeo do presidente Bolsonaro em Manaus. Porque o presidente Bolsonaro, onde vai, ele tem, obviamente, uma preocupação com segurança, até porque foi nele que deram uma facada, né? Um sujeito ligado ao PSOL, à extrema-esquerda, que incrivelmente não preocupa esses ministros, né? A violência, a agressão física da extrema-esquerda. Agora mesmo nessa virada cultural aí só tinha gente gritando "Viva Lula", né? E deu no que deu, um bando de assaltante, um bando de confusão e tudo mais. Então onde tem esquerda tem isso, violência, agressão, quebra-quebra. Isso não preocupa os iluministas, né? Mas onde o presidente vai, em que pese a segurança ser sempre um fator de preocupação legítima e risco, ele vai e se mete, até para desespero dos seguranças, com o povo, né? Será que o Alexandre de Moraes toparia um teste desses do sofá, né? Vamos ver o vídeo. Olha lá nosso presidente, no meio do povo, meu irmão, olha aí, ó, a glória de Deus. Aqui, ó, na Marcha para Jesus em Manaus, nosso presidente se fazendo presente no meio do povo. E o povo aí, ó,
oposição diz que não se reelege, olha aí, ó. Meu amigo, o homem vai ganhar até 2.800. Aí, ó, a multidão atrás dele lá, olha aí, ó. Olha, ó. Rapaz, o homem tá... Só quero lembrar uma coisa aos nossos iluministros que não leem com muita frequência, pelo visto, a Constituição brasileira. O poder emana do povo.